Olá, o tema do nosso vídeo hoje é Haja Luz. Olá, hoje eu quero falar de um texto que eu acho que a maioria das pessoas conhece. Ele está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Hoje eu gostaria de falar sobre essa luz. Se você tiver a oportunidade de ler esse texto, você vai descobrir uma coisa interessante. Que Deus criou a terra, e por algum motivo essa terra que nós vivemos hoje, ela estava num verdadeiro caos. Porque a Bíblia fala que ela estava sem forma e vazia e havia somente trevas nesse lugar. E aí, se você tiver a oportunidade de continuar lendo, você vai ver que a primeira coisa que Deus faz, Ele diz assim: haja luz. E parece que quando Deus falou assim, haja luz, foi o start de tudo, o início, né? Aí Deus começa a cria o sol, cria a lua, cria os animais. Aí começa a criar um tanto de coisa que é o que nós temos hoje na Terra, sabe? Mas tudo iniciou na hora que Deus falou assim, haja luz. E aí, quando eu começo a ler a Bíblia, eu lembro que Jesus um dia falou assim, eu sou a luz do mundo. Jesus falou isso, que Ele era a luz do mundo. Olha só que interessante. Quando você começa a reparar o ser humano hoje, você começa a ver que ele está num processo de desconstrução. O homem, na verdade, quando você olha o ser humano hoje, as coisas que o ser humano tem coragem de fazer, a impressão que eu tenho é como se estivesse lá no início, quando Deus olhou e falou assim, esse negócio está sem forma, está vazio e está cheio de trevas. Quando você vê uma mãe que tem coragem de pegar um filho e jogar numa lata de lixo, você fala assim, essa não é a forma que Deus criou a mãe, ou criou o ser humano. Quando você vê um pai que tem coragem de abusar da própria filha, e essa não é a forma que Deus criou o ser humano. Talvez você olhe para o seu cônjuge agora e fala assim, gente, mas não é aquela pessoa que eu casei, parece estar deformado. Não é aquela pessoa doce que eu casei. Talvez você olhe para o seu filho agora e fale assim, gente, não foi a criança que eu criei. Esse não é o menino que eu eduquei. Porque não é a forma que eu eduquei ele, está diferente. Hoje o mundo, as pessoas estão ficando deformadas. Parece com o início. Mas aí Deus disse o seguinte, ó. Quando tudo começou a acontecer foi quando Deus falou assim, haja luz. Olha só, talvez você tentou várias coisas para criar uma forma adequada dentro da sua casa. Eu vou te falar uma coisa. A única coisa que pode acontecer para que tudo comece a ser construído novamente, porque o que houve aqui no Gênesis foi isso. Quando a luz entrou, tudo começou a ser construído. Para que tudo seja construído, Jesus tem que estar dentro da sua vida. Só tem uma forma para que tudo volte à forma original ao qual Deus criou, quando Jesus estiver dentro da nossa vida. Aí eu comecei a entender quando Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, porque o mundo hoje está em trevas. As pessoas hoje não têm a luz que é Jesus, e aí a gente começa a ver que isso tudo está sendo deformado. Mas para que tudo seja construído novamente, tem que ter a luz, tem que ter Jesus. Talvez hoje você deve estar olhando para você, para a sua família, para a sua situação, talvez a sua situação hoje está num verdadeiro caos, como estava aqui no Gênesis. Isso aqui era uma situação de caos, não tinha nada. Talvez você olhe no espelho hoje e fale assim, minha vida está um verdadeiro caos. Quero deixar uma palavra para você, haja luz. Quando Jesus entrar na sua vida, você vai ver que tudo vai ser construído novamente. Mesmo que esteja no mais profundo caos. Que Deus te abençoe. Olá, primeiramente eu quero agradecer a você que tem acompanhado nosso trabalho, os vídeos, tem compartilhado. Gostaria de pedir a você que continue compartilhando, se inscreva no nosso canal, visite o nosso site. Esse trabalho não tem fins lucrativos, é apenas para levar a palavra de Deus.
Deus te abençoe.